Boa noite a todos e a todas. Que a paz, o amor do Cristo se faça presente nesse ambiente, em nossos corações, em nossos lares, hoje, amanhã e sempre. Alegria retornar a esta casa de oração e trabalho. A gente só tem a agradecer a Deus pela existência da casa, das suas portas abertas, pelos trabalhos acontecendo. Agradecer a todos os irmãos e as irmãs, encarnados, desencarnados, que fazem parte desta casa, que nos oportunizam um ambiente físico e também um ambiente espiritual para o nosso estudo. Não é à toa, nem um passe de mágica, que a gente vem, passa o tempo aqui, se sente melhor e retorna para casa. Tem uma série de coisas envolvidas aí, parte de um trabalho nosso, a gente vai ver isso quando falar da temática, mas também desse trabalho que a gente só tem a agradecer na preparação do ambiente, a psicosfera que encontramos aqui. E agradecer também a presença de todos vocês, encarnados, desencarnados. Sejam bem-vindos, bem-vindas, que possamos ter um estudo proveitoso, né, e que realmente, no término desse nosso momento, possamos retornar aos nossos lares melhores do que quando aqui chegamos. Trago um abraço fraterno de todos os irmãos que fazem o NEASE, Núcleo Espírita Assistencial de Arco Verde, a casa a qual faço parte. Nosso assunto: obsessão, doença do espírito. A doutrina espírita, que nos fala sobre a origem, a natureza e a destinação dos espíritos, ou seja, fala sobre nós, somos espíritos, nos fala também sobre a realidade do mundo espiritual, a sua constante comunicação, constante intercâmbio com o mundo material. E, por fim, fala das consequências éticas, morais de todo esse conhecimento. A doutrina espírita apresenta alguns conhecimentos essenciais, também conhecidos como princípios básicos da doutrina espírita. O primeiro deles, Deus. E aí a mensagem de início encurtou um pouco da minha fala, porque ela é bem esclarecedora em relação a Deus, que é uma prece proferida por Eurípides Barçanufo. Outro princípio é o da imortalidade da alma. Somos espíritos, sempre vivos, ora encarnados, ora desencarnados, mas sempre vivos. Desde o momento que fomos criados por Deus, sempre vivos para toda a eternidade. Outro princípio básico, e como vocês podem perceber, é uma consequência lógica, natural do estudo do Espiritismo e da compreensão das leis da vida, a comunicabilidade com os espíritos. Bom, tem um mundo espiritual, tem um mundo material. Voltando para o primeiro princípio, que é Deus, absolutamente perfeito. O que impede a comunicação entre os dois mundos? Em que diminui Deus? Pelo contrário, nada impede. É uma lei da natureza e confirma a misericórdia, a bondade e a grandeza da obra de Deus. Outro princípio, a reencarnação. A multiplicidade não de vidas, porque vida a gente só tem uma. Somos espíritos e imortais. A multiplicidade das existências físicas para o nosso aprimoramento. Daí, ora na condição de encarnado, ora na condição de desencarnado. Mundos habitados, outro princípio. Diante da grandeza da obra divina, a multiplicidade dessas reencarnações em diversas moradas, como Jesus já tinha dito. Há muitas moradas na casa do Pai. E outro princípio, por fim, a evolução. Tudo no universo evolui, matéria e espírito. Nós, espíritos, intelectual e moral. Para o nosso estudo de hoje, devemos prestar bem atenção quanto ao princípio da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos e da reencarnação. Também fundamentando o nosso estudo sobre a obsessão, vamos ao Livro dos Espíritos, a primeira obra espírita, na questão 459, quando Kardec pergunta: os espíritos influenciam os nossos pensamentos? E a resposta é muito clara: sim, influenciam
frequentemente influenciam, muito mais do que imaginam. Tem algumas outras traduções do Livro dos Espíritos que dizem influenciam, e de ordinário são eles que vos dirigem. E aí é interessante, para a gente analisar, porque há uma polêmica muito boba no meio do movimento espírita. Não, dizer de ordinário está errado, é para dizer frequente e vice-versa. E quando a gente vai analisar, todas as duas traduções estão corretas. A gente pode colocar que frequentemente são os espíritos que nos dirigem. Quando a gente compreende o nosso grau de evolução atual, o contexto evolutivo da Terra, onde a maioria não tem noção da questão espiritual ou negligencia tal conhecimento em relação à prática de vida, o comportamento também aquém. Então, a influência aberta para os espíritos e uma influência muito mais frequente e nos dirige muito mais frequente do que o que a gente imagina. Tudo bem? Também serve de ordinário. Quando a gente compreende que ele está se referindo de ordinário, é a ordem natural das coisas nesse momento que estamos atravessando. Nesse contexto que falei da nossa evolução do planeta, sim, a ordem das coisas, a regra geral é que eles nos dirigem. E por isso que estamos aqui para a gente conversar, para que eles não mais nos dirijam. Os bons nos influenciem, façamos as nossas escolhas, e que os maus não nos dirijam. Essa é a finalidade do estudo. Obsessão, perturbação de um espírito para com o outro. A obsessão, nem sempre um espírito ele quer fazer o mal para o outro. Um obsessor, então ele quer realmente fazer o mal. Tem as situações. Mas, por exemplo, estamos nos dirigindo para cá, com a mente já concentrada em relação a uma prece, a estudo, ao passe, às boas energias. No caminho, espíritos enfermos percebem os nossos pensamentos, estão necessitados e querem ajuda, e se aproximam de nós para poder vir para cá também. Nós, como médiuns que somos, uns em maior grau têm uma sensibilidade maior, outros têm uma sensibilidade menor, e raros não sentem nada, raros. Mas nessa aproximação desse espírito, com a finalidade de conseguir uma ajuda, mas ele está perturbado, e eu capto essa perturbação e me sinto perturbado também. É um processo obsessivo, porque me causa uma perturbação, mas que o espírito não necessariamente quer fazer o mal. Outro ponto em relação ao processo obsessivo: nem em todos os casos aquele espírito nos quer fazer o mal por uma questão pessoal. Sim, tem os quadros dolorosos de processos obsessivos, onde há uma questão pessoal ali, mas em outros pontos não há uma questão pessoal. Por exemplo, existem aí quem trabalha com reunião mediúnica sabe disso, mas também quem tem um pouco de leitura da literatura espírita também sabe disso. Quando os inimigos da doutrina espírita, quando os inimigos da casa espírita, não, se eu estou aqui estudando, trabalhando, eles me veem como inimigo, não por uma questão pessoal como João Paulo, mas pela casa ou pela causa. Ou então ajuda alguém, um simples atendimento fraterno que nós podemos fazer no nosso dia a dia, mas os obsessores daquela pessoa assistida não querem aquilo ali. Então eu me tornei, na visão dos obsessores daquela outra pessoa, um inimigo. Então a gente percebe aí que não necessariamente é uma questão pessoal com o indivíduo. Mas também, ao falar de obsessão, e logo no início desse nosso estudo, a gente precisa enfatizar com muita veemência: nós também temos o outro lado da moeda. É comum ainda no movimento espírita se enaltecer da obsessão, da perseguição,
Lógico, a gente precisa estar atento para o que acontece à nossa volta, conhecer o processo obsessivo e saber o que está acontecendo conosco e com o próximo, mas não dar uma ênfase só na questão do obsessor. Às vezes até colocando para que a pessoa venha para um trabalho da casa espírita, olhe, se você não vier, obsessor. Vamos trabalhar a questão da vinda do trabalhador, ou da movimentação de alguém para a mudança, para melhor, por aquilo que nos traz a doutrina, a questão filosófica, reflexiva, de entender a importância dessa mudança e o efeito da nossa vida, e lembrarmos que existe o outro lado. Da mesma forma que tem espíritos contrários a João Paulo, tem o mentor espiritual de João Paulo, tem o mentor espiritual do lar de João Paulo, tem os espíritos familiares, amigos, companheiros do ideal que eu abraço, ou seja, da casa, da causa, e não devemos esquecer disso em momento algum. Vigilantes quanto à obsessão, óbvio, mas também lembrando sempre, temos a assistência. A pergunta é: eu estou dando espaço, dando condições para que esses benfeitores me auxiliem ou não? O trabalho é sempre nosso, é individual. Essa jornada evolutiva de cada um de nós rumo à perfeição, a qual todos nós vamos chegar, é um trabalho individual. Eu não posso evoluir por ela nem elas por mim. O auxílio é muito importante, a parceria é muito importante, mas o processo é individual. E o que eu tenho feito para acelerar o processo, me aproximar desses benfeitores e ser assistido. Isso é que a gente precisa refletir. No processo obsessivo, nós temos o obsessor, aquele que perturba, e temos o obsidiado, aquele que é perturbado. O obsessor, puramente vilão, puramente carrasco, sem causa, sem motivo, sem razão, não é bem por aí. Certo, ele não está de causar o mal, isso aí não, nada vai justificar, mas há algo por trás. E obsediado, coitadinho, não é um coitadinho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, justiça das aflições. Ninguém passa por uma aflição por acaso, sem merecer. Então daí a gente não vai ter a proposta de é o obsessor, vamos retirá-lo daqui de todo jeito. A finalidade é retirá-lo. Não. Me lembro de uma prática, acho que todo mundo já ouviu essa expressão, e a gente não vai encontrar isso numa casa espírita, que é afastar o custo. Qual a finalidade disso? Vem o indivíduo com um processo obsessivo e a finalidade é afastar o obsessor, afastar pura e simplesmente. Não é evangelizar o obsessor, não é evangelizar o obsidiado, não é uma melhoria dessas criaturas, não, é afastar. Ah, mas eu já ouvi falar que funciona. Já analisou no longo prazo? Não, afasta, realmente o indivíduo. Mas vamos lá, o obsessor vai ficar para sempre afastado, isolado, preso em algum lugar? Não vai. E quando ele sair? Como gerar o ódio, a raiva, a fúria? Não resolve. O obsediado não foi evangelizado, ele continua com a postura equivocada. Sai um obsessor, vem outro. Não resolve. Por isso a proposta espírita, ela é de entender que os dois, obsessor e obsediado, são, naquele momento, enfermos, necessitados. E vamos ver lá na conclusão, o atendimento da casa espírita voltado para os dois, em momentos distintos, reuniões distintas, mas o acolhimento dos dois, e se possível até demais envolvidos naquele contexto, como por exemplo a família.
mas esse acolhimento de todos e a apresentação do Evangelho de Jesus para todos. A conscientização do processo, o despertar da consciência para fazer o que precisa ser feito para sair daquela situação. Essa influência perniciosa por parte dos inferiores, né? Claro, eles buscam impor. Eles não querem nem saber de livre-arbítrio. O que eles puderem fazer, eles vão fazer para conseguir essa influência. É diferente dos bons espíritos, que respeitam o livre-arbítrio. Olha, João Paulo, o caminho é por aqui. Aí vem a intuição, a inspiração, ou intui um irmão, uma irmã encarnado, para que possa me avisar de alguma coisa. Eu, por aqui não, eu vou por aqui. Eu quero ir por aqui. O que é que eles fazem, os benfeitores? Tá bom, e se afastam. Porque o trabalho é meu, não é deles, e eu fiz a minha escolha. E aí, o que eu escolhi, eu vou ser responsável por tudo aquilo que vem depois. Já os inferiores, não, todo um processo de tentativa intenso mesmo. E aí a gente tem que calcular todo o processo que envolve, que dificulta para nós. É a influência dos obsessores, é a influência também do mundo no aspecto material, e a influência também do que trazemos em nós, que sim, temos virtudes, temos coisas boas, temos avanços em termos da nossa jornada evolutiva, mas temos também vícios morais. Então o trabalho não é fácil, mas vem Jesus e diz: vós sois a luz do mundo. E também lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Se nós não tivéssemos o potencial, ele não iria dizer isso. E ele nos conhece muito bem, como Espírito perfeito e governador espiritual do nosso planeta. Então temos essa capacidade de superação e precisamos da perseverança para superar essa influência perniciosa. Aí vem Jesus e diz o que? Vigiai e orai. Há alguma observação, um complemento nessa colocação de Jesus se referindo aqui? Olha, é para vigiar só quando estiver na casa espírita. Está chegando ali, olha, mude os pensamentos, termina a palestra, botou o pé na calçada, esqueça. Tem alguma observação assim de tempo? Não tem. Não tem essa observação, porque é a todo instante, para combatermos a influência negativa. Obsessão, doença do espírito, pela semelhança que ela tem com doenças que a gente conhece no mundo material. Tem um mecanismo de ativação dessa doença. Somos espíritos e funcionamos como verdadeiras antenas, constantemente emitindo pensamento, constantemente, que se propagam pelas nossas ondas mentais, em meio próprio, que é o fluido cósmico universal, onde todas as coisas da natureza, do universo, estão mergulhadas. Então eu penso aqui, as ondas mentais se propagam e meu pensamento vai aonde eu quero que ele vá. Se ele vai impactar ou não o ambiente e as pessoas para onde e para quem eu direciono, aí é outra história. Entre a sintonia daquelas pessoas e o merecimento daquelas pessoas também. Então, pensei, emiti as ondas mentais, se propagam e chega onde eu enviei. A gente vai ver isso bem explicadinho, capítulo 27, Evangelho segundo o Espiritismo, ação da prece, transmissão do pensamento. Tem outra coisa em relação a quando a gente pensa, é a ideoplastia. O que eu penso é projetado no plano espiritual. Igual alguém que vem fazer uma exposição aqui
e utiliza o projetor. Aquele conhecimento que ele quer passar aqui, para facilitar a compreensão de vocês, está projetado, todo mundo acompanha. Então eu penso, eu projeto. E aí essa projeção ela é percebida no plano espiritual. E aí, de acordo com o que eu penso, é a minha vibração, a minha energia e as minhas projeções mentais, as imagens no plano espiritual. Agora imaginemos o seguinte: estou aqui, abro as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, começo a fazer uma leitura, a refletir, por exemplo, numa lição sobre a beneficência, que fala daquela mãe com aquela filha, que vai ali, fez alguns trabalhos e sai para distribuir em lares necessitados, enfim. E vou pensando naquilo ali. Quais são os espíritos que estarão me acompanhando para assistir aquilo ali na minha tela mental? Quem gosta daquilo? Quem gosta daquilo? É sintonia. E quem estará próximo a mim fará o possível para que eu pense mais e materialize o que eu estou pensando. Nesse caso, o bem, a caridade. Mas o outro lado, um monte de pensamentos deletérios, nocivos, infelizes, espíritos desse mesmo nível, próximos a mim, para que eu pense mais e materialize tudo aquilo ali. É desse momento do pensamento que impacta o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço, que eu faço a escolha das companhias espirituais. E naturalmente, dentro desse contexto, eu estou escolhendo também as companhias de encarnados. É escolha. Estou no processo obsessivo. Como é que aconteceu isso comigo? Eu não fiz nada. É isso. Só tem a instalação da obsessão que em algum momento eu permiti. Algum momento eu permiti. Nesse momento dos pensamentos, na sintonia deletéria, a brecha psíquica, a sintonia com o obsessor e a instalação da obsessão. Padrão vibratório, ele é construído segundo após segundo. O que é que muitos ainda pensam? Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, totalmente desregrado. Quando apertar, eu vou para o centro. Aí assisto uma palestra, eu vou passo e quero, quando eu sair dali, não faço nada. Faço um monte de bobagem em relação a essa questão da sintonia. Não, mas agora eu estou perturbado, deixa eu pegar o Evangelho, abrir e fazer um Evangelho no lar. Tudo bem, a utilidade, a gente sabe que tem utilidade, mas de construir um padrão vibratório de uma hora para outra, não vai ter. Não vai ter. Você vai vir assim, a reunião, receber o passe, sentir um pouco melhor, mas não vai resolver seu problema. Vai abrir o Evangelho, faz o Evangelho em casa, melhora a sintonia da casa, mas não resolve. Por quê? Porque você não está construindo no dia a dia. A orientação espírita é o esforço do pensamento, do sentimento, das palavras, das ações no dia a dia. E como estamos num processo de evolução, está sujeito a cair, levantar, cair, levantar. A gente vai tentar o possível para fazer assim, uma ascensão, mas está sujeito a isso. Nesse momento da diminuição do padrão vibratório, aí eu vou recorrer ao passe, à purificada, ao Evangelho, à leitura edificante, como apoio. E aí eu volto para o padrão que eu estava. Agora, querer construir o padrão indo para o apoio, não vai dar certo. E aí essa vigilância. Se tudo começa com o pensamento, não, está equivocado, está errado, corrige, substitui por algo edificante, muda aquele programa que você está fazendo, que você está assistindo, que você está lendo. Isso aqui não está bom, muda. É um condicionamento, é um processo de educação moral e espiritual.
Por isso, a importância do estudo da doutrina espírita. Aí vem André Luiz no livro Agenda Cristã. Com o conhecimento espírita, evitamos cair nas curvas das aflições. Por quê? Eu já sei que tem a curva é para cá, eu já sei o que eu vou fazer. Não preciso passar direto e ter dor mais na frente. Veremos em relação ao tratamento da obsessão, tem volta, mas quanto mais avançado o processo obsessivo, pior. Então, com o conhecimento, opa, tem coisa errada aqui. Já começa a cuidar, já começa a tratar. Não sei o que é, não vai percebendo, e aí fica difícil. A obsessão, ela pode ser, eu não gosto muito desse exemplo que eu vou dar, mas para o contexto serve para a gente fixar na mente, e depois eu digo por que eu não gosto muito. Mas vamos lá. A obsessão pode ser de vivo para vivo, de vivo para morto, de morto para vivo e de morto para morto. Por que eu não gosto? Porque traz essa expressão de vivo e de morto quando todos vivem, mas a gente usa para facilitar o entendimento. Obsessão, perturbação espiritual de vivo para vivo tem. Como nossa irmã disse que a gente só vai só até meia-noite, dá para a gente conversar sobre os tipos de obsessão de vivo para vivo. Brincadeira, tá? São mais 20 minutos. Colega puxando o tapete de outro para que ele caia e ele fique no carro. Vizinhos, dentro da mesma família. E aí a gente começa a buscar na mente e vê que é extremamente comum. Essa perturbação de um vivo, de um encarnado, perturbando outro vivo, outro encarnado. O indivíduo, quando retorna ao plano espiritual, ele retorna como está. Não tem mágica, não tem uma mudança mirabolante. Agora ele está no plano espiritual, mudou sua condição evolutiva. Não tem mágica nenhuma. Não muda nada em termos evolutivos. Ele estava antes com o corpo físico, agora está sem o corpo físico. Evolutivamente, ele está do mesmo jeito. Então, quem gostava de perturbar, pelo menos por um tempo, vai continuar querendo perturbar. E aí nós teremos a obsessão de morto para morto, entre desencarnados. E aí a literatura espírita, aqueles que trabalham com reunião mediúnica sabem muito bem disso, é extremamente comum. Porque essas perseguições continuam no plano espiritual, infelizmente, e quadros extremamente dolorosos. E aí a gente tem outro tipo de obsessão, né, que é do morto para o vivo, do desencarnado para o encarnado, que nós, a maioria de nós, equivocadamente pensa que só existe ela ou que é a maioria. Mas será que é a maioria? Não dá para calcular. Quando a gente fala dessas situações de obsessão de quem para quem, fica difícil saber qual é a mais numerosa. E tem a curiosa obsessão do vivo perturbando o morto. Falamos agora. Quando voltamos como estamos. Isso também de sentimento, de afeto, de apreço, de preocupação com aquelas pessoas, de apego. Aí nós retornamos. Aí quem fica inconformado, revoltado, totalmente desequilibrado. Porque veja só, esse retorno ao plano espiritual, a ausência física aqui no plano físico, ela é sentida, é dolorosa. Vai chorar, vai ter saudade. Ah, mas você é espírito? Sim, e não sinto não, é? A falta física da pessoa, claro que sinto. Então chorar é normal, ter saudade é normal. Agora, tem um limite. A revolta, o desequilíbrio, e aí o pensamento viaja, se propaga, vai aonde a gente direciona, e todo aquele contexto de desequilíbrio chega para aquele que está voltando.
para o plano espiritual, que na maioria dos casos nós sabemos que não se prepara devidamente, já está num processo difícil, não porque ele em si é difícil, mas porque a maioria de nós não nos preparamos, ainda recebe essa influência, que é uma verdadeira obsessão. Tem relatos de espíritos que pedem: fulano, fulana, toque sua vida em frente, para que eu possa continuar aqui. Está me atrapalhando demais. Está atrapalhando você aí, que não segue, que sofre exageradamente, e a mim também. E aí essa curiosa obsessão. Tem também a obsessão recíproca, né? A gente vai ver essa questão. A gente falou do obsessor que perturba, do obsediado que é perturbado, mas tem aquele momento que eu persigo alguém e alguém também vai me perseguir. Ora sou obsessor, ora sou obsediado, e aquele outro ora obsessor e outro obsediado. Em outro momento ele é obsediado. E aí tem também a auto-obsessão. Porque para muitos aí no movimento espírita, trazendo um costume de outras religiões, onde tudo era o demônio, agora aqui só mudou o nome. Tudo é obsessor. Tudo é obsessor. Ah, não vou hoje para o centro, porque o obsessor está influenciando demais. É o obsessor ou a preguiça? É o obsessor ou a acomodação? Nem tudo é a obsessão. Nem tudo é obsessão. E tem perturbação que a gente está passando, que é por conta dos nossos próprios pensamentos desequilibrados. Naquele contexto, pode não ter obsessor desencarnado nenhum. Exemplos: a ansiedade em desequilíbrio, porque a ansiedade é algo normal até o limite, mas aí vem o excesso, e aí toda a desorganização de pensamentos, todas as aflições que acompanham esse processo. Tem algum obsessor desencarnado? Não, é uma auto-obsessão. Outro exemplo muito marcante dessa auto-obsessão é o pessimismo. Chega o problema, eu coloco o problema bem maior do que ele é, e me coloco bem inferior ao que eu realmente tenho de capacidade de fazer. Aí, lógico, eu vou começar a ter medo, a me preocupar demais, e aí eu venho com uma grande perturbação. Claro que a auto-obsessão é uma brecha psíquica enorme para virar uma obsessão. João Paulo, ele se perturba com esse tipo de pensamento. Olha como ele está perturbado com o próprio pensamento dele em relação a esse assunto. A obsessão olha isso, então, agora é só fazer o seguinte: vamos influenciar para que ele pense nisso. Que aí ele perde a noite toda, perde o outro dia, atrapalha tudo, atrapalha a saúde dele. Eu passo. Então, nem tudo é um obsessor desencarnado. A gente precisa também ter esse tipo de cuidado na avaliação. Conhecimento, para a gente ter esse discernimento, saber o que está acontecendo. E também ter esse bom senso que o Espiritismo sempre nos convida a ter. Tem algo externo? Ou sou eu? Sim, e fazer esse processo, porque infelizmente a maioria de nós não para fazer uma avaliação de como estamos, não para pensar: isso aqui está acontecendo comigo, por quê? Não, eu estou fazendo tal coisa, por que eu estou fazendo isso desse jeito? Ah, eu faço isso 5, 10 anos, 15 anos, mas por que eu faço isso? Eu preciso realmente fazer isso desse jeito aqui? E aí, principalmente quando é algo que causa aflição, né? Por quê? Qual uma alternativa para que eu possa sair disso aqui? E aí a gente vai analisando, refletindo. Claro, tem momentos que a gente não vai conseguir sair sozinho. Aí vem a importância: psicólogo, psiquiatra, atendimento na casa espírita. Claro que atendimento na casa espírita
não exclui, não afasta o atendimento do mundo material. Em relação ao processo obsessivo, como falamos, doença do espírito, sim, é um processo igual a outra doença. Começa leve, se não cuidar, vai se aprofundando. E aí a coisa vai ficando mais difícil. Não impossível de reverter, mas vai ficando mais difícil. Essa classificação do processo obsessivo, do grau de obsessão, vamos encontrar no Livro dos Médiuns, segunda obra espírita, no capítulo 23. A obsessão simples, o nome está bem claro, né? Simples influência, algo muito sutil, onde a maioria das pessoas nem percebe, porque não conhece. Não conhece. Depois, fascinação. Não, tudo que esse espírito diz está certo, tudo que eu estou fazendo é certo, ninguém vem me criticar, todos vocês estão errados, eu sou melhor que todo mundo, eu penso melhor, eu conheço mais. Veja, a situação já fica mais difícil. Como é que chega a ajuda, né? Como é que convence? E depois a subjugação. Já sob o jugo da influência, um domínio muito maior do espírito sobre o obsediado. Nesse ponto, precisa do auxílio de terceiros. Kardec vai colocar na Revista Espírita um ponto mais profundo da obsessão, denominado de possessão. Quando essa subjugação é num nível mais profundo. Claro que o espírito obsessor ele não vai tomar posse no corpo do obsidiado, não. Mas a influência é tamanha, o domínio é tamanho, que esse nome traz a melhor definição para aquele momento, mesmo sem uma possessão completa. Ok? Um exemplo de como esse processo vai aprofundando é com a questão do uso do álcool. A obsessão simples, obsessores encarnados e desencarnados. Prova. Só mais um pouquinho. Experimenta. Vamos aqui beber. E aí, a obsessão simples. Depois a fascinação. Paro quando eu quero. Tenho total domínio, quando na realidade não para quando quer, não tem total domínio, e aí já está fascinado. Depois vem a subjugação, que no caso do alcoolismo é subjugação moral. Talvez todos nós aqui, infelizmente, talvez todos, conheçamos pelo menos um caso, daquela pessoa que está mal de saúde, às vezes realmente bem grave, mas não consegue parar na bebida. Mas no caso da subjugação, ela também tem a subjugação física. É quando a influência do espírito é tal que o espírito obsessor faz com que o obsediado tenha comportamentos ridículos, vexatórios, como por exemplo se comportar como um animal. A forma de se locomover, a emissão de sons. Podem procurar depois na literatura espírita casos de licantropia. É uma situação que vai se agravando. Tem volta. Agora, quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu percebo. E aí eu posso agir. Permita contar aqui dois casos pessoais em relação a isso. O primeiro foi uma atividade de MEASA, onde a gente faz o Evangelho no Lar, na segunda-feira, às 20 horas, na casa dos frequentadores e dos assistidos e dos trabalhadores. Chegamos na residência, tinha as crianças brincando, tudo normal, tudo normal. Começamos o Evangelho. Uma das crianças, 2 anos, 3 anos, não quero que você fale nada. Virou para mim e disse sim. A voz bem firme e apontando. Não é para você falar nada aqui. Eu não tenho praticamente nada de sensibilidade mediúnica, mas a gente começa a perceber, mesmo com pouca sensibilidade, a mudança no ambiente, em termos de energia, e com
pouco de conhecimento espírita, tem algo diferente ali. Não é a criança. E aí a gente vai conversar. Nada que não transforma numa reunião mediúnica, porque é um evangelho no lar, é um evangelho no lar. Mas conversa com aquele espírito em relação ao objetivo da reunião. Mas consegue perceber aquela situação que já tinha visto alguma coisa sobre a obsessão. Outro foi no meu próprio lar. Temos um animal de estimação. Em determinado cômodo da casa, de repente, esse cachorro começa a andar para trás. E todo diferente. Típico de estar com medo. E o latido também diferente. Ninguém no quarto, ninguém encarnado. E ao nos aproximarmos do quarto, aí os arrepios, a sensação energética. Então, peraí, a postura do animal, a sensação que eu estou tendo, e aí vem a questão do entendimento do processo obsessivo. Alguém está aqui e alguém que não está bem, ou não está bem, quer ajuda, ou não está bem, quer perturbar. E aí se conversa mentalmente com aquele irmão, com aquela irmã naquela situação. Isso é a importância do conhecimento para a gente saber lidar com algumas situações, entendendo. Outro ponto para a gente destacar: a gente vai buscar esse conhecimento, vai buscar entender o que está acontecendo, a obsessão, com o passar do tempo, essa permuta de energias deletérias do processo obsessivo deixa marcas do corpo físico. Então, nunca devemos excluir a orientação para que vá ao médico, procure o tratamento material. Para que a gente possa concluir a questão da prevenção e do tratamento. Prevenção. Aí lembramos de Sueli Caldas, quando fala que a prevenção contra a obsessão é para todos os momentos. Voltando ao que falamos de Jesus, vigiai e orai. A todo instante. Todo instante. Aquele cuidado com o padrão vibratório, percebeu que saiu, busca a retomada do padrão vibratório. E aí, os programas, as leituras, o nosso dia a dia, o trabalho no bem. Esse é o ponto principal da prevenção, o trabalho no bem. Tratamento. De uma maneira bem breve, vamos falar desde a pessoa quando chega na casa espírita. Tá? Estamos falando do contexto de alguém que chega com o quadro de obsessão. Primeiro ponto, a recepção ali na porta. Fundamental. São as boas-vindas. É o acolhimento inicial. Imagina a gente chegar no canto, passa, ninguém nem olha. Nem olha. Ou então, uma mensagem. Aquele acolhimento ali. Depois, atendimento fraterno. Uma sala com um atendente encarnado. Não se recomenda medianização do atendente, é um atendente encarnado conversando com esse que chega na casa espírita. E ali, quais são as suas necessidades? E aí vai orientar à luz da doutrina espírita. E aí, nesse contexto da obsessão, direcionar a pessoa para uma reunião como essa, para grupos de estudo, onde começa a entender o que está acontecendo com ela, que é o processo obsessivo. Que ela é um espírito imortal, que ela tem o apoio de benfeitores encarnados e desencarnados, que ela tem força para superar, que tem elementos de apoio, que já citei, paz, água fluidificada, entre outros, mas que ela é a peça fundamental do processo de tratamento. Pode ter Joana de Ângeles recebendo a pessoa ali na porta, Bezerra de Menezes no passe, Eurípides Bassanufo fazendo a palestra. Se a pessoa não quiser mudar, não adianta. Não adianta. E é isso que ela precisa compreender. Claro, a depender da condição que ela está, orientar que ela participe também de trabalhos voluntários. Vai depender de como ela está. Chegou agora na casa, olha, amanhã tem campanha, venha logo. A pessoa está bem para fazer o trabalho? Aí isso. Vem logo distribuir tal coisa aqui, a pessoa está bem a esse ponto. E aí vai colocando aquela pessoa nas atividades voluntárias para a questão do exercício do bem.
o trabalho do evangelho no lar. Essa é a parte do obsediado. E o obsessor? O trabalho da reunião mediúnica. Que não é recomendável que o obsediado vá para o trabalho mediúnico. Lá é o momento do obsessor. Ah, mas eu frequento uma casa e a que eu frequento não tem reunião mediúnica. Como é que fica o obsessor? Fica desassistido? Óbvio que não. A mesma Sueli Caldas vai dizer no livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita. Isso que a gente vê aqui, tirando os médios videntes, tá? Falando da gente com uma visão de encarnados, é mais ou menos 30% do trabalho que acontece aqui. Então ele não vai deixar de ser assistido, como também tem reuniões mediúnicas em outros grupos, onde para os dois, o obsessor lá na reunião mediúnica, o obsediado nessas outras atividades, será ofertado, apresentado o Evangelho de Jesus. Quando vai passar? Quando vai resolver a obsessão? Não sabemos. Se chegar na casa que se diz espírita e dizer, olha, a obsessão a gente resolve em um mês, em um ano, quiser continuar, continue, mas não é uma casa espírita. Porque não tem como a gente precisar, depende do esforço e do uso do livre-arbítrio do obsediado. Não tem como garantir. Mas algo que eu posso garantir, que em uma casa espírita, ao chegar em uma casa espírita, o obsediado será muito bem acolhido. E o obsessor também, muito bem acolhido. Se vão permanecer, se vão acolher o Evangelho e buscar uma renovação, naquele momento assim, uma hora eles vão acolher e vão seguir, todos chegaremos à perfeição, mas eu não tenho como precisar. Então que possamos estudar cada vez mais essa doutrina maravilhosa, que é uma ferramenta em nossas mãos, para que a gente compreenda, somos espíritos imortais, estamos aqui de passagem, com o objetivo do crescimento espiritual, crescimento intelectual, crescimento de ordem moral, sem fugir do mundo, mas também não precisamos participar de tudo que o mundo oferece, mas dentro daquilo que precisamos como espíritos, para o cumprimento das nossas atividades, para o crescimento espiritual e auxílio aos demais. Muita paz para